Olá, meu amigo, minha irmã, paz de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que é a palavra de Deus, né? Tudo que está escrito ali, os textos, né, devem ser praticados de maneira integrais. Qual é a nossa reflexão dessa manhã? Eu quero ler algum texto com vocês aqui, um texto inspirado. Depois eu vou tirar ele fora do contexto para ver qual é a nossa interpretação vai ser diferente. Eu quero ler com você Jó capítulo 4, verso 18. Olha, interessante. Eu fosse pregar uma igreja, né? E dizer que nós somos tão pecadores, tão malvados, eu aplicaria esse texto aqui para fundamentar essa ideia. Olha o que diz aqui. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro. Interessante esse texto aqui, né? Eu farei um sermão cujo fundamento está no pó e são esmagados como uma traça. Se eu pegar esse texto para dizer, né, que nós somos um trapo de imundícia, não valemos nada e os anjos são até imperfeitos perante Deus, Deus não confia nos seus servos, nem nós, nem ninguém confia. Estaria certíssimo a ideia. No sentido espiritual, né, no sentido que nós somos frágeis, né, somos seres pecadores, existe uma natureza pecaminosa, mas até nos anjos que não pecaram existe essa imperfeição. Aí eu começaria a questionar, né? Se eu levar só para esse lado, eu estaria nessa pegada tudo certinho. Mas quando você começa a questionar, poxa, mas será que Deus atribui imperfeição aos seus anjos? Agora, quando você vai ler o contexto, você vai ver que não é uma pessoa que foi puxada a orelha depois por causa das suas palavras. Por causa dessas e todas as palavras que os seus companheiros disseram a Jó. É um assunto bastante interessante, está o livro de Jó, né? É preciso ler todo ele para entender o contexto, né, as frases. Mas o que podemos perceber nesse contexto aqui, em que ele pregou a imagem de um Deus malvado, né? Que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Não faz sentido. Deus confia nos seres humanos, por isso ele falou para Jesus aí de pregar o evangelho. Poderia mandar para anjos, poderia mandar seres especiais, mas mandou pecadores. Ele confia assim. Então, nem tudo que está escrito aqui, né? A gente é a palavra de Deus, mas dizer que como está escrito, cada detalhe da Bíblia deve ser praticado, nós temos que ter um cuidado. Tem que ser analisado o texto. A palavra de Deus é isso. Por exemplo, quero falar sobre o que é a palavra de Deus, né? Não sei se o raciocínio meu está meio delirante, mas o Jessé, ele sacrificou a filha dele. Alguns dizem que não, mas ele fez uma promessa. Deus não pediu, mas ele foi lá e sacrificou. Eu devo fazer isso? Jamais. Está escrito na palavra de Deus. Eu vou seguir essa regra? Não. Então temos que interpretar, analisar o texto, né, o seu contexto, o que quer dizer, para quem disse. Então ele faz os outros companheiros pregar um Deus malvado, um Deus tirano, um Deus que mata, que persegue, que frustra. E Deus não é assim. Muitas vezes nós pintamos Deus dessa maneira, daquela, e Deus às vezes não é assim. Nós temos que estudar a natureza, a Bíblia, nossas experiências nos ajudam ao longo do tempo, né, a compreender quem é esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Deus confia assim. Ele confia em pessoas fracas como eu e você. A ponto de mandar seu único filho, o mais sagrado que ele tinha, o mais valoroso, né, o mesmo da sua espécie. Nós, de coração, né, queremos nessa manhã que o Senhor Deus fortaleça a minha vida espiritual, a tua. Fortaleça os laços, né? Nossos fundamentos, um fundamento da nossa fé, da nossa vida. E nós permaneçamos, né, firmes e fortes, mesmo que as coisas tendem a piorar e vão piorar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, nesse dia que é desconhecido, e que Deus abençoe grandemente a mim e a você sempre. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, que a tua paz esteja inundando nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, que Deus abençoe.